one of the globe's most crucial commodities going up in smoke. استمرت التحقيقات ولا تزال مستمرة من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. O preço do petróleo disparou depois dos ataques a instalações de produção da Arábia Saudita. Um ataque militar contra o maior complexo de processamento de petróleo da Arábia Saudita pôs o mundo em alerta. O preço do barril teve a maior oscilação desde a Primeira Guerra do Golfo, em 1991. Estados Unidos e Rússia se viram obrigados a entrar em campo para evitar uma crise mundial de abastecimento. O impacto da ação contra as instalações sauditas, cuja autoria ainda é investigada, tem reflexo imediato no Brasil. Para a Petrobras, é sinal de mais dinheiro em caixa, mas também um grande teste para a política de preços da companhia. Para o consumidor, o efeito poderá chegar à bomba de combustível. Mas na noite de segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista à TV Record que não haverá aumento imediato do preço dos combustíveis. Como a nova crise no Golfo afeta a Petrobras? Quais são os fatores que podem elevar ou não o preço dos combustíveis? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e nós conversamos com a editora executiva Flávia Barbosa, que já foi editora de economia e também correspondente do Globo em Washington, e com o repórter de economia, Bruno Rosa. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo e está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Flávia Barbosa, no sábado houve um ataque à grande área de processamento de petróleo na Arábia. Por que o impacto no Brasil é praticamente imediato? Prazer estar aqui, é a minha Prazer estreia. É nosso. A gente precisa entender que, assim, petróleo é uma commodity. Isso significa que o preço é determinado internacionalmente. Ou seja, automaticamente, esse tipo de produto, como é o petróleo, vai ter um reflexo aqui dentro. Porque o preço não é ditado pelas condições do Brasil, e sim por esse mercado internacional. Só para reforçar, a Arábia Saudita sozinha representa 10% da produção mundial. Então, para além de ser a produção de uma commodity, ele é regulador desse mercado. Então, o impacto, digamos assim, é duplo. E até porque o impacto é de metade da produção da Arábia Saudita, ou seja, 5% de tudo que se produz de petróleo no mundo, né? Exatamente. E esse 5% é praticamente 3 vezes o que a Petrobras produz hoje mensalmente de petróleo com o pré-sal. A gente está ali acima de 2 milhões de barris, a gente perdeu 5,7 de uma vez só ali com a Arábia Saudita. A gente tem 3 vetores, digamos assim, pelos quais a gente vai sentir aqui dentro esse atentado na Arábia Saudita. O primeiro é a inflação. O preço só hoje aumentou $8,80, o principal barril de referência, que é o Brent, no mercado de Londres. Foi a maior alta em um dia desde 1988. Então, assim, não é brincadeira. Então, tem um impacto. Ele chega na inflação de 2 maneiras. Tanto pelo preço que a gente paga na bomba, ali, né, a gasolina e o diesel podem subir na formação de preço final, quanto a gente paga indiretamente, porque o diesel é super importante componente da formação de preços, ainda mais no Brasil, que é um país que transporta bens, alimentos, tudo, pelas rodovias. Então, a gente está falando do custo do caminhoneiro. Então, a inflação é uma porta de entrada. Inflação vai lembrar a gente de juros. E, para nosso azar, essa semana, tem reunião do Copom. Exatamente. Amanhã o Banco Central divulga a taxa de juros. A reunião começa nesta terça-feira, né, agora à tarde. E isso certamente vai ser discutido. Até a última sexta-feira, até antes do atentado, todo mundo achava, dado lentidão, né, do crescimento, da retomada do crescimento da economia, que o Banco Central ia de novo dar esse empurrãozinho e iria cortar a taxa de juros em mais meio ponto, reforçando baixa histórica, o que estimula tomada de crédito, de financiamento e ajuda a dar uma girada na economia. Agora, é um sinal. Quer dizer que ele não vai mais baixar os juros? Não dá para afirmar, mas é um componente aí sério que entrou na equação. Por último, é o próprio crescimento. A economia global já está flertando, de alguma forma, com a recessão. As principais economias do planeta estão desacelerando. Já era um sinal de preocupação. A gente está no meio da guerra comercial, vai entre Estados Unidos e China. As pressões já eram todas no sentido de um crescimento mais lento.
é agora um risco adicional. E se o mundo cresce menos, a gente acaba sendo afetado, seja por movimento dos investidores que ficam mais avessos ao risco e apostarem em economias mais desenvolvidas, ou seja pelas nossas exportações, né? Se o mundo cresce menos, compra menos produtos nossos. Agora, Flávia, você falou do preço do diesel e da questão dos caminhoneiros, do custo para os caminhoneiros, que é uma questão chave nisso, porque é um teste para a política de preços da Petrobras, né? Será que a Petrobras, de fato, vai repassar essa alta no custo para o preço do diesel, sob o risco de ter nova greve, talvez, dos caminhoneiros? Essa é uma pergunta chave, porque, como a gente começou falando nessa história, o preço é internacional. Então, quem negocia petróleo, quem vende petróleo, quem vende o combustível, automaticamente deveria repassar. A equação tem alguns outros pontos, mas ela é muito básica. É o preço dessa commodity e a cotação do dólar, né? O que vinha acontecendo até agora? Os preços do petróleo estavam muito controlados, até caindo um pouquinho, a coisa estava tranquila. Então, a recente pancada que a gente teve na taxa de câmbio, né, o dólar andou subindo bastante, flertando até com máximas históricas em algum momento, o comportamento da cotação vinha suavizando esse movimento do câmbio. Agora a gente tem as duas coisas, o dólar ainda está salgado, digamos assim, e agora a gente tem uma grande puxada. Então, a Petrobras, talvez pela primeira vez desde ali de março, abril, quando houve uma tensão entre os desejos do presidente Bolsonaro. Me surpreendia com o reajuste 5,7%. Eu não vou ser intervencionista, não vou praticar política que fizeram no passado, mas eu quero os números da Petrobras. Vamos ver o que vai pesar, se é esse sinal de compromisso com uma Petrobras independente, que apesar de ter como maior acionista o governo federal, age como uma empresa privada, é uma empresa que tem ações negociadas, hoje subindo 5%, então ela tem responsabilidade com seus acionistas, ou se o presidente Bolsonaro vai agir mais com a cabeça política, né? Que seria novamente aí uma ameaça dos caminhoneiros. O Jornal o Globo hoje, ouvindo especialistas, nós colhemos ali a projeção de que o preço de gasolina e diesel podem subir 10%. Não é trivial, né? Se esse repasse houver todo. É natural que a gente espere um chororô dos caminhoneiros, que tem no diesel uma parte importante ali dos seus custos. Então, o presidente Jair Bolsonaro certamente vai fazer esse cálculo político. E assim, a verdade é que a experiência que a gente tem no passado recente é do presidente interferindo, né? Mas depois teve que voltar atrás, né, Flávia? Porque pegou super mal e aí o que ficou mais ou menos acordado a Petrobras é uma empresa privada e vai ter uma política flutuante de preços. Vamos ver agora, né? Agora, lembrando que no ano passado, quando o preço subiu muito do diesel e os caminhoneiros pararam, claro que o contexto era outro, era o contexto de eleições, o Brasil parou. A paralisação afetou o transporte terrestre e também todas as outras atividades relacionadas a ele. Existe um razoável consenso entre todos os especialistas, as pessoas, mesmo a equipe econômica, de que a Petrobras não pode abrir espaço para acumular prejuízo. Ela tem que seguir uma política independente. O prejuízo da Petrobras não é bom para ninguém. Em algum momento, ele deságua em algum lugar. A gente viu isso no passado. A gente teve, principalmente do governo Dilma Rousseff, uma política de você segurar todas essas variações de custo que significariam um peso maior lá na ponta, na bomba, né? Seja para o caminhoneiro que está ali enchendo o caminhão, seja para o consumidor com o seu carro de passeio. Ela segurou muito, mas ela acumulou muito prejuízo. Passamos todo o período de 100 a 120 dólares o barril, tanto do Brent quanto do WTI, sem mexer significativamente nos preços dos combustíveis. Petrobras com muito prejuízo acumulado é uma Petrobras que investe menos. Então, eu acho que o segredo vai ser, aprendemos ou não a lição da repercussão bem negativa que tivemos no primeiro quadrimestre, quando houve a interferência, né? Você acredita que esse preço vai se manter alto pelos próximos dias, ou seja, impactando mais em médio e longo prazo? O fator
que vai definir se a gente vai ver uma pressão prolongada sobre os preços, nem vai ser necessariamente a oferta, a regulação da oferta, mas sim o quanto agora o mercado vai, essa palavra horrorosa que é o precificar, mas vai levar em consideração agora nas suas projeções um risco geopolítico que ele não considerava. Drones have hit 2 Saudi Aramco oil facilities, triggering large explosions. Existia uma segurança muito grande e por isso também a Arábia Saudita era considerado um mercado regulador, porque havia muita segurança na entrega, né? Então agora você tem que levar em consideração que não basta ter armas militares sofisticadas para você produzir um estrago de alcance global, com impacto para todo mundo, né? Que simples drones, né? Comparado com armas de guerra sofisticadas que a Arábia Saudita tem, né? Podem produzir esse estrago, então é um risco geopolítico que vai ser incorporado e isso pode fazer com que mudem aí as referências de preço. E só lembrando, né, Flávia, você que foi correspondente do Globo em Washington há muito tempo, a Arábia Saudita é um aliado histórico dos Estados Unidos. Isso acontece num momento justamente em que o presidente Trump estava tentando costurar um novo acordo com o Irã, né? Ele acabou com o acordo que o Obama fez e agora estava tentando, talvez, quem sabe, fazer um novo acordo. E aí acontece uma coisa dessa. Né? Exato. Esse é um fator adicional de incerteza, porque hoje não está muito claro, se há uma disposição mesmo de ação militar dos Estados Unidos, né? O americano tomou uma aversão muito grande a conflitos, né, no exterior. E o Trump já está em campanha para a eleição em novembro do ano que vem. And as long as you keep this team in place, we have a tremendous way to go. Our future has never, ever looked brighter or sharper. Então ele tem que jogar com o público interno. Esse é um fator que joga contra a ação militar. Mas a Arábia Saudita é um aliado histórico para o qual os Estados Unidos têm muitos interesses ali naquela área. Então, essa ameaça, a possibilidade ou não de conflito, é algo que joga e pressiona também o preço do petróleo. Até ficar claro qual vai ser a movimentação desse xadrez, qual é realmente o envolvimento ou não do Irã, que não está claro também. Ainda há muitos elementos nesse tabuleiro para se movimentarem, para a gente saber como isso vai operar sobre preço. Flávia, obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigada. Valeu, muito obrigado. Nos meses de outubro e novembro serão realizados 3 grandes leilões de áreas de exploração de petróleo. Para entender o impacto dessa crise na Arábia Saudita sobre esses leilões, a gente conversa com o repórter da economia, Bruno Rosa. Bruno, com o preço do petróleo mais alto e toda essa crise, esses leilões devem ficar mais atraentes para os investidores estrangeiros? Sem dúvida, vão ficar assim. O preço do barril do petróleo maior vai atrair o interesse dessas companhias, sobretudo as empresas estrangeiras, né? Com o preço do barril chegando aí a $70, para essas empresas fica muito mais vantajoso entrar nessas rodadas com mais cobiça, com mais força, né? Se a gente for pegar o primeiro leilão que a gente vai ter agora em 10 de outubro, que é a 16ª rodada de petróleo, vão ser áreas apenas ali perto do pré-sal. Não é pré-sal, mas elas estão perto do pré-sal. Isso já vai atrair um grande interesse das empresas, assim como a gente já viu na 15ª rodada no ano passado. Mas o principal mesmo do que o governo pretende fazer vai ser agora em novembro. Vão ser 2 leilões, né? O primeiro, no dia 6 de novembro, vai ser o leilão chamado excedente da seção onerosa. Vão ser apenas 4 áreas com um total de petróleo estimado entre 6 e 15 bilhões de barris de petróleo. É por isso que o governo pretende arrecadar mais de 106 bilhões de reais. Essa é a principal área de oferta hoje no mundo. Todas as petroleiras internacionais estão olhando para essa área e já mostraram interesse em participar disso. Hoje o pré-sal é considerada a principal área de nova fronteira do mundo. E além disso, ela está longe de toda essa crise que a gente vê no Oriente Médio, toda essa instabilidade, essa tensão que a gente vê. Por isso, essas empresas elas têm procurado cada vez mais áreas longe dessas áreas de conflito. E o pré-sal aí cai como uma luva para essas empresas, porque elas conseguem diversificar seu portfólio com bons ativos e o pré-sal aparece nesse sentido como uma espécie de chave de ouro para elas, né? Porque o petróleo está lá, já são áreas, sobretudo no excedente da seção onerosa, já são áreas onde há comprovação de petróleo, então para elas o risco é um pouco menor.
excedente da cessão onerosa, gente. É puxado isso aí, né? Puxado, vamos explicar? Vamos. O que é a cessão onerosa, para começar, Bruno? Olha, apesar do nome longo, né, e que pode, por muitas vezes, assustar as pessoas, é uma coisa muito simples. Para a gente entender o que é o excedente da cessão onerosa, a gente tem que voltar lá em 2010, quando a Petrobras fez a mega capitalização, né? Naquela época, a Petrobras estava precisando de dinheiro, então eles fizeram dinheiro justamente para explorar o pré-sal. Exatamente, porque já se vislumbrava aí todas essas novas reservas. Uma tecnologia nova, caríssima, então precisava de dinheiro para capitalizar a empresa e com isso chegar lá. Exatamente, capitalizar a empresa, porque o pré-sal ele está abaixo da camada do sal, ou seja, são 2-4 mil metros de profundidade, é realmente muito longe e a empresa precisa de muito investimento e muita tecnologia. Então lá em 2010 a Petrobras fez essa mega capitalização, o governo federal, para não perder a sua condição de acionista majoritário na Petrobras, ela não tinha dinheiro para aportar na empresa, então ela ofereceu à Petrobras barris de petróleo. Temos essas reservas aqui, vou dar uma parte dessas reservas para você, Petrobras. Naquela época, nas contas que a companhia fez junto com o governo acertou, olha, vou te dar 5 bilhões de barris de petróleo nessas áreas ali do pré-sal da Bacia de Santos. A Petrobras foi lá, começou a perfurar e viu que o 5 não era 5, o 5 eram 20 bilhões de barris de petróleo. Mas a Petrobras, por contrato, só podia explorar os 5 bilhões. Então a gente chegou a um segundo problema, positivo nesse caso para o Brasil. O que vamos fazer com os 15 bilhões de barris de petróleo adicional? Foi aí que o governo começou a estudar, vamos fazer então um leilão. Para a gente entender um pouco do nome, a gente tinha, lá em 2010, os 5 bilhões de barris eram uma cessão onerosa. Se chamava cessão onerosa. A cessão onerosa porque o governo cedeu onerosamente à Petrobras esses 5 bilhões de barris. Então agora, para a gente vender os 15, vai ser o excedente disso. Por isso o nome excedente da cessão onerosa. E é um filé mignon justamente porque a Petrobras já perfurou, já sabe que tem petróleo, então é garantido, né? É garantido um risco, apesar de ser um risco que a gente fala que na indústria de petróleo tudo tem risco, mas é um risco menor, porque a Petrobras, nessas áreas que vão ser leiloadas agora no leilão do dia 6 de novembro, a Petrobras já declarou comercialidade em todas essas áreas, ou seja, já é uma área comercial, já tem petróleo, já se sabe qual é o volume de reservas dessas áreas. Então, quer dizer, para uma petroleira chegar ali e investir, para ela é muito mais cômodo e um risco de negócio, digamos assim, o risco é menor. Porque as comprovações já foram feitas, a Petrobras já fez todo esse estudo para saber quanto tem, quanto não tem, onde é que estão as maiores concentrações de petróleo e gás nessas áreas. Então, para elas é como se fosse um lucro garantido. Por isso, a gente está vendo um interesse muito grande de todas as petroleiras do mundo nessa área e por isso o governo pretende aí arrecadar 106 bilhões de reais. No momento que a Arábia está instável e a grande regulação de petróleo do mundo vem de lá, ou seja, eles que decidem quanto que o petróleo vai ser com base na produção diária deles, como que isso interfere no nosso leilão e na atratividade dele. Eu conversei até com alguns analistas, falei com o Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura. A análise é muito atrelada ao preço do petróleo. Do ponto de vista do Brasil, 3 reflexões. A primeira é que os leilões, né, do pré-sal podem ter mais sucesso ainda, né? Porque o pré-sal está localizado numa área de risco fora do Oriente Médio, uma grande reserva de petróleo, né? Isso pode fazer com que os preços melhorem no leilão. Vamos esperar os leilões de outubro para ver se isso acontece. A segunda é que vai aumentar a arrecadação de royalties, né? Num momento desse crise fiscal, isso é importante, e o grande beneficiado vai ser o Rio de Janeiro e seus municípios, que são os maiores produtores do Brasil. Agora, o grande ponto de interrogação que está todo mundo esperando para ver o que acontece é como a Petrobras vai transferir esses preços. Hoje, por exemplo, o mercado está apostando que vai ter repasse, tanto que as ações da Petrobras estão crescendo na Bolsa. Se o mercado desconfiar que não vai ter, as ações vão cair, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Agora, a questão que se coloca é como é que a Petrobras vai fazer isso nesse momento, o quanto tempo ela vai esperar para fazer esses repasses, levando em conta aí o tempo que toda essa volatilidade nos preços do mercado internacional vai durar. Então, quer dizer, realmente é um momento de pressão para a Petrobras, que criou uma política de preços recentemente aqui no Brasil. Ela nunca teve essa política de preços, então ela desenvolveu essa política de preços, deixou isso de forma transparente para o mercado, até porque ela está querendo vender suas refinarias. Então ela não pode emitir
para o mercado um sinal contrário, do tipo, eu tenho uma política de preços, mas não estou seguindo. Então os analistas estão mostrando aí um pouco de preocupação com o que a estatal brasileira vai fazer. Bruno, obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigado. Valeu, brigadão. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@oglobo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou com Maurício Belli. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.